Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Dhammam Sangham Namassami. Então, um dos aspectos mais interessantes do ensinamento do Buda é com relação à insatisfatoriedade dos prazeres sensoriais. Que é o fato de que nenhum prazer que se possa obter através de estímulos sensoriais de fato leva a uma satisfação completa. Porque é como se fosse um sistema similar a de uma fogueira, né? A fogueira não tem uma quantidade de fogo, uma quantidade de lenha que seja satisfatória para a fogueira. Quanto mais lenha você joga, mais ela queima. Ela não tem opinião sobre quantos pedaços de madeira vão ser queimados. Ela simplesmente vai queimando. Você joga fogo, ela queima. Você joga fogo, ela queima. Ela não tem opinião a respeito. Então, os prazeres sensoriais é semelhante, né? As pessoas acham que, bom, se eu obter esse prazer, então vai haver satisfação. Aí esse desejo, essa cobiça, né? Essa queimação, né? Vai cessar. Mas não cessa, né? Porque você está só alimentando a máquina de desejos. Quanto mais você satisfaz seus desejos, mais você alimenta o processo de criação de desejo. Você ensina a mente a buscar prazer nos estímulos sensoriais. Sempre que ela sente desconforto, em vez de resolver o desconforto, ela busca algum prazer para aliviar aquele desconforto, né? Para compensar, né? Aquele desconforto. Já que eu estou desconfortável, então vou buscar um prazer para aliviar esse desconforto, né? Ou para compensar, né? Já que eu estou sentindo desconforto, então eu vou buscar um prazer para tentar equalizar. Então, mas aí você nunca lida com os problemas, né? Você só vai... é que nem a pessoa está com uma coceira na cabeça, em vez de coçar a cabeça, ela coça o traseiro, né? Então você não resolve o problema, né? Não é ali que está a coceira, né? Então um dos primeiros problemas é justamente aí, né? Não resolve o problema, você está atuando no local onde o problema não está. O problema está em outro lugar. Então não adianta quantos prazeres sensoriais, sensuais você consuma, você não resolveu o problema. Assim que passar aquele prazer, você está de volta no mesmo local que estava antes, né? Não resolve, né? Não resolve. Você pode anestesiar-se durante dias, semanas com prazeres. Quando passar o efeito daquela anestesia, você está de volta na mesma ansiedade, no mesmo medo, na mesma raiva, na mesma preocupação que você estava antes, né? Você só jogou para frente o problema, né? Só que é pior do que isso, né? Porque além de ter jogado para frente o problema, agora você tem mais um problema. E muitas vezes, quase sempre, esses prazeres geram uma dependência, né? Então, uma vez que a mente experiencia um certo nível de prazer, ela não quer recuar daquilo. Ela quer mais prazer, e pelo menos igual ou superior a esse, né? Ela não vai querer algo pior do que isso, ou algo menor do que isso. Então agora você tem mais um problema. Além do problema original, né, supondo que fosse ansiedade, né? Além do problema da ansiedade, agora você tem mais um problema que é: eu preciso de prazeres iguais ou maiores a esses que eu acabei de experimentar, né? Então é mais um problema para você resolver agora, mais um fardo para você carregar, né? Uma insatisfação. E em geral se manifesta também numa qualidade de medo, né? Medo de não conseguir sentir de novo esse prazer, medo de não conseguir mais ter acesso a esse prazer, né? Então piorou ainda mais a sua situação, né? Vai acumulando, né? Vai acumulando problemas, né?
E aí, em geral, esses prazeres têm conectados com o mundo material e o maior mídia, né, de interação com o mundo material é dinheiro, né? Então, para adquirir esses prazeres, eu preciso de dinheiro. Para ter dinheiro, o que é que eu vou fazer? Já tem mais deveres, mais tarefas a cumprir, né? Se você tem possibilidade, você tenta um ganha-pão honesto, um trabalho. Se não tem possibilidade, você vai para o crime. E aí, se você vai para o trabalho honesto, tem uma série de problemas envolvidos com o trabalho honesto. Você vai para o crime, tem uma outra série de problemas envolvidos com o crime, né? Então, a vida da pessoa só vai afundando em problemas, né? Vai só afundando, 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 camada sobre camada, sobre camada, sobre camada de confusão, problemas, né? Fazendo isso para conseguir obter aquilo, sendo que aquilo foi feito para obter aquele outro foi feito para obter aquele outro. E no final as pessoas nem lembram mais o que elas estão fazendo, sabe? O que era mesmo que está fazendo aqui? Eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, estou ganhando dinheiro para comprar isso, eu estou comprando isso para quê mesmo? Não lembro mais, ninguém lembra mais o que está acontecendo. Vira uma coisa assim, meio de como se fosse uma manada de búfalo andando para frente, sem ninguém, todo mundo imaginando que deve ter um líder, né, que tem um plano, mas ninguém tem plano nenhum. Então todo mundo andando para frente imaginando que alguém sabe o que está fazendo. Mas na verdade ninguém sabe o que está fazendo. Todo mundo andando para frente imaginando que o outro sabe o que está fazendo. E o outro imagina que você sabe o que está fazendo. Então um imagina que o outro sabe, o outro acha que você sabe e ninguém sabe nada, né? Tá todo mundo andando à deriva, né? Torcendo para que por um acaso as coisas deem certo. De alguma forma tomara que isso dê certo, mas ninguém sabe exatamente para onde está indo. Ou como, quando que isso vai dar certo, de que forma que seria isso dar certo. É uma coisa totalmente vaga, né? Sem nenhuma fundação real, né? Então, isso em si, né, já é um outro problema. Porque por mais burro que a gente seja, ainda tem, né, algum tipo de... maioria de nós, né? Eu acho que quase todo mundo deve ter em algum nível ou em outro, mas algum tipo de intuição de que isso não está certo, né? Por mais que a gente consiga anestesiar a mente com distrações, com prazeres, ainda assim, cedo ou tarde, ainda lá no fundo tem sempre uma intuição, fala, rapaz, isso aqui não está certo, isso aqui tem alguma coisa faltando aqui. Então gera mais e mais gera insegurança, gera insatisfação, né, no dia a dia. Gera uma sensação de desconforto. E aí, quando gera desconforto, qual é o nosso método preferido de lidar com isso? Mais prazeres sensoriais, né? Então, é uma coisa que só vai afundando, vai afundando em vários níveis, né? Vai afundando em vários níveis. Então, se a gente tivesse... e não é um fenômeno que está escondido, né? É um fenômeno que está bem à cara de qualquer pessoa, né? O problema é que pouca gente tem interesse em olhar, né? Você pode olhar isso em si mesmo, mas também você pode olhar isso na sociedade ao redor, né? Não é algo difícil de observar nas pessoas ao redor, né? Você parar e olhar com atenção, né, e tentar seguir o assunto até a sua origem, né? Não é difícil de fazer isso, né? Ou não é difícil de tirar certas conclusões simples, né? Falar, bom, seja lá qual for que a fantasia que a sua mente cria, né? Falando, olha, se eu for famoso, aí sim eu vou ser feliz. Bom, as pessoas que são famosas, elas são felizes? Se elas são felizes, por que então elas têm que se anestesiar com droga 24 horas por dia ao ponto de morrer de tanto usar drogas? Como é que você pode dizer que essa pessoa é feliz, né, se ela não consegue viver sem drogas, sem intoxicantes? Se eu ganhar dinheiro, se eu ficar famoso, se eu virar um jogador de futebol, então vai lá e olha, será que as pessoas são felizes mesmo? Elas estão vivendo bem ou não? Ou é apenas um jogo assim de, né, o pessoal sempre está um pouco mais à frente, né? Está sempre um pouco mais à frente. No próximo prazer vai dar certo. O próximo casa que eu comprar, aí sim. O próximo carro que eu comprar, aí sim vai dar certo. Aí no final as pessoas estão velhas já não tem mais para onde ir, né?
vai empurrando para frente todo dia, toda vez, empurra para frente, chega uma hora que não tem mais para onde ir, não tem mais para onde empurrar esse assunto. E não tem mais como dar a volta, porque o tempo não volta, né? Não pode voltar a ser jovem, voltar atrás, tentar fazer de novo. Já era, né? Agora não tem como voltar atrás, né? Então as pessoas acabam nesses becos sem saída, né? Acabam empacadas em becos sem saídas, né? Só quando elas percebem que estava errado, já está tarde demais, né? Não tem mais como voltar atrás, né? Então, é raro encontrar uma pessoa que consiga enxergar isso logo cedo, né? Em geral, as pessoas só conseguem enxergar isso quando já estão bem idosas, né? Mas tudo bem, ainda assim é melhor do que não enxergar nada, né? Mesmo a pessoa enxergar isso quando está idosa é difícil, né, encontrar. Em geral, as pessoas insistem, né? Simplesmente o que elas fazem. Caso elas tenham chegado a uma certa idade e comecem a perceber que tem algo errado, elas simplesmente fecham os olhos, né? Liga a televisão bem alto para não ouvir nenhum outro barulho na cabeça dela, né? Liga a televisão bem alto, liga o rádio bem alto, né? Para não poder ouvir nenhum som dentro da cabeça dela. Só quer ouvir o som que vem de fora, poder abafar qualquer barulho que tenha dentro de si, né? Se não der certo isso, então álcool, drogas, o que quer que seja, atualmente remédios psiquiátricos, sei lá como chama esses remédios, né, para abafar qualquer tipo de barulho, né, mesmo que aquele barulho venha de uma realização, de uma realidade, né, porque dependendo do quão longe foi o assunto, né, enxergar a realidade é insuportável. A pessoa já não consegue suportar a visão da realidade, né? Porque tá longe demais, né? Andou longe, já se distanciou demais do caminho correto, né? Agora a visão de quão errada ela está, né? E quão tarde é para corrigir, né? Para tentar resolver, já fica uma visão insuportável para as pessoas, né? Principalmente porque todo esse fenômeno esse vício, né, em prazeres sensoriais só estimula mais e mais o ego da pessoa, né? Então, o ego não é famoso por ser humilde e flexível, né? Em geral, a vaidade não é uma das, não é conhecida por sua capacidade de reconhecer que está errada, né? Quando a pessoa tem um ego forte, a vaidade forte, admitir que está errado não é uma tarefa muito simples ou muito fácil. Provavelmente uma tarefa impossível, né? Que em si já é uma realização bastante interessante, né? Porque vaidade tem essa característica de orgulho de si mesmo. Eu sou fantástico, eu sou incrível, minha vida é maravilhosa, eu faço tantas coisas interessantes, sou uma pessoa tão interessante. Mas na verdade essa vaidade ela alimenta, né? É uma coisa curiosa, porque ela tenta dar esse orgulho de si mesma, mas ao mesmo tempo ela gera uma raiva de si mesma assim que é insuportável, né? Se a pessoa tem muita vaidade, é como se você estreitasse a vida da pessoa. Só isso aqui pode ser verdade, né? Só essa fantasia que eu criei na minha imaginação pode ser verdade. Se desviar um pouquinho que seja dessa fantasia, o que você encontra do lado de fora é ódio terrível, se você odeia a si mesmo, né? Então a ideia de aceitar que você cometeu um erro é insuportável, porque você sabe o quanto você vai se odiar, né? Se você perceber que aquilo está errado. Então a pessoa prefere a escuridão, né? Prefere ficar cega do que enxergar a realidade, né? Porque a mente dela não foi configurada de forma a ser compatível com a realidade, né? A mente dela foi configurada de forma a ser compatível com aquela fantasia, né? Então a mente dela só está preparada a lidar com aquela fantasia. Qualquer coisa que não é aquela fantasia, então a mente já vira um fenômeno tóxico, né? Começa a produzir ódio, rancor, vergonha, depressão, medo, raiva, pensamento de suicídio, ou o que quer que seja, né? A mente ela foi toda feita para funcionar em termos dessa fantasia. Então, ela não está preparada para lidar com a realidade, né?
pessoa que tem muita vaidade, ela não gosta de si mesma. O que ela gosta é daquela fantasia. A realidade de si mesma, ela não gosta. Então, a pessoa, uma coisa que eu sempre estou muito. Atualmente não é tão relevante hoje em dia, mas ainda assim eu presto atenção a isso. Né? Mas antigamente, antes de eu virar monge, eu prestava atenção para essas coisas. Eu sabia isso já desde antes. Né? Eu sabia, se eu tinha alguma pessoa, eu via aquela pessoa muito vaidosa, eu sabia essa pessoa, ela se odeia. Né? Essa vaidade gera ódio de si mesmo. Então, aquela pessoa não. É uma coisa assim meio de extremos, né? Ela se adora quando tiver tudo certinho, mas quando qualquer desvio ocorrer, qualquer insatisfação, qualquer decepção ocorrer, ela se odeia terrivelmente. Né? Então é um tipo de pessoa bastante difícil de estar perto dessas pessoas. Né? Então, sempre esses extremos de ódio e vaidade, ódio e orgulho, ódio e orgulho, ódio e orgulho. Né? Que também se reproduz quando ela se relaciona com as demais pessoas. Né? Então ela te adora agora, te odeia depois. Te adora depois, te adora agora, odeia depois. Agora adora, depois odeia, né? E fica oscilando dessa maneira assim, né? Literalmente o comportamento de uma pessoa doida, né? Uma pessoa que tem problemas mentais, né? Esses extremos, né? De ódio e amor, orgulho e raiva e baixa autoestima, etc. Né? Então, não é estável, né? A mente da pessoa não fica estável, né? Uma pessoa com mente instável é a característica que define, né, a doença mental, né? Então, mesmo as pessoas normais são meio doentes, né? Mesmo as pessoas normais não têm uma mente estável, né? E o que define, assim, né, se uma pessoa é doente ou não, na verdade, são as demais pessoas, né? Se elas estão dispostas a tolerar a sua instabilidade mental, então você ainda é considerado uma pessoa normal. Né? Mas o dia que as pessoas falarem, não, isso aqui é insuportável, é inaceitável, então você é uma pessoa doente. Mas não é o fato que você tenha algo diferente das pessoas, é a mesma coisa que você tem, as demais pessoas têm. A diferença é atualmente o que é que as pessoas estão dispostas a aceitar ou não. Né? Então, tem a ver com quão doentes elas também estão. Né? Se elas estão muito doentes, elas vão aceitar muito mais coisas. Né? Se elas estão muito saudáveis, elas não vão ter muita tolerância para pessoas não muito estáveis. Né? Então, elas vão exigir de você um certo nível de estabilidade que você não consegue fornecer. Né? Então, em geral, é uma coisa curiosa. Né? Quanto pior ficam as pessoas, mais aceitável comportamentos feios se tornam. Né? A sociedade considera aceitável você fazer coisas, né, que antes não eram aceitáveis. Né? Porque está todo mundo ficando ruim. Né? Então o padrão vai baixando. Né? Então, inclusive essas instabilidades mentais, né? essas falta de coesão mental, né? Que antigamente era bom, você tem uma pessoa sem coesão mental, uma pessoa instável mentalmente, então as pessoas te afastavam, né? Hoje em dia elas aceitam, né? E tentam colocar isso como uma coisa normal, né? De certa forma tem algo de bom nisso, mas né? Vai baixando o padrão, né? Do que é uma pessoa normal. Né? Vai baixando o padrão cada vez mais. Cada vez mais o que é considerado normal vai ficando pior, né? Mais instável, mais volátil, mais... Né? Lembrando, né? Quando se fala em termos de volátil, significa o quê? Extremos de agressão, extremos de feiura, sabe? É comportamento feio, tratar mal as pessoas... ser egoísta, criar problemas, né? Nem que estava falando com uma pessoa outro dia, né? Com essa questão de medicamentos para controlar os humores da mente, controlar as emoções que as pessoas tomam hoje em dia, né? São prescrevidos e tal, e tomam esses medicamentos
que tenho observado é que isso funciona que nem qualquer droga, né? Qualquer droga você toma durante um período de tempo, ela perde efeito. Aí ele vai lá e começa a injetar heroína, né? Aí a heroína vai um certo tempo e perde efeito, aí ele volta a tomar cocaína, aí ele vai trocando de droga de tempos em tempos, né? Porque a característica das drogas é essa, né? Chega uma hora que ela não tem mais efeito, né? Então as pessoas tomam esses medicamentos, os médicos prescrevem medicamentos, elas tomam, mas chega uma hora que o efeito não dá mais efeito. E aí a pessoa volta para o médico e tem que pegar uma nova prescrição. Se fosse só isso, não seria tão mal, né? O problema é o seguinte, quando o remédio não dá mais efeito, como é que você nota que o remédio não deu mais efeito? A pessoa começa a entrar em crise novamente, né? Então ela vai tomando remédio durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí ela tem um colapso, né? Quando ela tem um colapso, ela faz coisas horríveis, ela maltrata as pessoas, ela tenta se cometer suicídio, ela cria problemas na família, ela faz um monte de coisa ruim acontece até ela ir de volta ao médico e ter uma nova prescrição, né? Então isso só vai criando mais e mais traumas, né? Tanto para ela mesma quanto para as pessoas ao redor dela, né? Então as pessoas vão cansando do comportamento dela, a paciência vai acabando, né? Elas vão ficando desgastadas emocionalmente, vai fraturando, né, os vínculos familiares, etc, etc. Então o problema é um pouco maior do que parece assim na superfície, ninguém pensa nas consequências disso, né? Então é um negócio que realmente não é uma boa imagem, né? Não é uma boa imagem. Então, quanto mais as pessoas, né, continuarem estimulando a si mesmos em termos de prazeres sensoriais, mais se acelera esse processo, né? Então, quanto mais houver tecnologia, né, para satisfazer os prazeres sensoriais, pior as pessoas vão ficar, né? Esse é um processo de degradação, né? As pessoas entendem como um progresso, né? Mas é um progresso das quilesas, não é um progresso do Dharma, né? É um progresso da escuridão, não é um progresso da iluminação. Eu mesmo, no começo, né, quando começou essa história de celular, de internet e tal, eu até perguntei uma vez para uma professora, eu falei, mas Paulo, você não acha que... Porque o que aconteceu, né? Antigamente você não... Principalmente, não sei se a gente mora num país que nem o Brasil, você não tinha acesso a livros, a filmes, né? Mesmo música, era difícil. Você tinha só a música popular que você encontrava no supermercado, você tinha que comprar, né, o disco e tal. Então você queria algo diferente, era difícil achar, né? Era difícil ter acesso. Mesmo filmes, né? Era difícil ter acesso a bons filmes, até livros era difícil, né? Não tinha, você tem que encontrar, mandar importar, era difícil. Aí chegou uma hora, né, que todo mundo conseguia assistir qualquer coisa, né? Qualquer filme que você quer assistir tá lá, qualquer música que você quer ouvir tá lá. Qualquer livro que você queira ler está disponível, 100% do tempo, 24 horas por dia, em qualquer lugar que você estiver no mundo. Aí eu até falei, bom, deve ter um lado bom nisso, né? Provavelmente agora as pessoas vão satisfazer, né, seu desejo por estímulo sensorial, por música, por filme, por entretenimento. E elas vão perceber que esse estímulo não é satisfatório, então elas vão buscar algo melhor, né? Eu perguntei para o meu professor, você não acha não, Paulo, que vai ser assim? Ele falou, não. Quanto mais elas consomem prazeres sensoriais, mais grosseira a mente delas fica. Então, menos capaz de perceber que isso não é o caminho, elas vão ficar. Menos vai ocorrer para ela buscar algo melhor. Quanto mais as pessoas consumirem prazeres sensoriais, menos capazes de enxergar algo diferente elas vão ficar. Porque quanto mais elas consomem prazeres sensoriais, pior, mais grosseiro, mais cega elas ficam. Então não é assim que funciona. Então, não importa, né? Você fala, vou olhar isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos satisfazer todos os prazeres sensoriais das pessoas, você pode fazer sexo aqui, se você quiser, tome todas as drogas estão aqui, está aqui todo o sexo, todas as músicas, todos os filmes. Boa sorte. Né? Quando você terminar, me avisa para a gente, né? Consome à vontade aí. Quando você cansar, me avisa, a gente vai então praticar a meditação.
Não vai, primeiro a pessoa vai morrer ali dentro, né? Vai usar droga até morrer, vai ficar ali dentro até cair dura no chão, sem vida, né? Mas supondo, né, que a pessoa assistiu todos os filmes, ouviu todas as músicas, tomou todas as drogas, passeou por todos os países, viu todas as paisagens bonitas, aí saiu daquele mundo, né, de sensualidade, pronto, agora eu vou praticar meditação. A pessoa não tem condição nenhuma de praticar meditação, não tem fundação nenhuma, a mente dela é um caos total. Ela nunca ela nem entende a ideia de estar ciente de si mesmo, de silenciar os pensamentos, de encontrar satisfação dentro de si mesma, né? Bem-estar dentro de si mesmo não existe, né? Bem-estar é algo que vem de fora. Nunca ouvi falar de bem-estar que vem de dentro. Ninguém faz isso. Então, até a ideia, né? Talvez não para a maioria das pessoas hoje em dia, a ideia é inaceitável, né? A ideia de que não, você pode abandonar os prazeres sensoriais e buscar bem-estar dentro de si mesmo, né? A ideia que as pessoas têm é estar sozinho é horrível. Você ficar em silêncio é insuportável. Quem é que aguenta isso? É uma coisa horrível. Ninguém aguenta ficar em silêncio. Na cadeia, eles punem os presos, colocando eles em celas solitárias. Essa é a punição que é desumana. Né? Quando os direitos humanos ficam sabendo disso, eles ficam em choque, né? E fazem um protesto. É desumano colocar uma pessoa num local sozinho. Então, não tem como, não tem caminho por aí, né? Isso, o próprio Buda dizia isso, né? É uma coisa que algumas linhagens budistas hoje em dia vão contra, né? Então, o Buda dizia, não há caminho pela sensualidade. Isso não leva a nada, né? Se você quer encontrar a libertação, você tem que se dar as costas, tem que fazer meia volta. Ela fala, não, tem jeito sim, vamos cair na gandaia até a gente ficar iluminado, a gente tem um método melhor, a gente descobriu o método melhor, será mesmo que vocês descobriram o método melhor? Será que vocês estão na ilusão, né? Vocês estão apenas sendo controlados pelos seus desejos e pelas suas vaidades, né? Eu não sei, eu confio mais no Buda do que nas tradições budistas, né? Se for para escolher entre um e outro, eu escolho o Buda, né? E o que ele dizia é, não há caminho por aí. Você tem que dar meia volta e caminhar na direção oposta. Então, que nem um adiantado dizendo ontem, né, essa questão de purificar o karma. Você não tem como purificar o karma. Você quer purificar o karma, então você tem que virar as costas para aquele mau hábito, né, aquele mau karma que você realizou. Você tem um mau hábito, né? Você faz más ações. A única forma de purificar esse karma é você abandonar esse mau hábito. Não tem como você fazer más ações e depois fazer uma cerimônia que vai purificar, vai anular aquela má ação que você fez. Não existe. Isso é superstição, né? Isso não existe. Né? Se você quer purificar o seu karma, você tem que abandonar as más ações. É assim que você purifica o seu karma. Né? Não é através de rituais mágicos, rituais místicos, né? Então, com relação à sensualidade também não tem muito. Tem que dar as costas, dar meia volta e começar a andar na direção contrária, né? Mas uma meia volta tem que ser feito com inteligência, né? Porque quer queira ou quer não, a gente ainda depende de sensualidade para obter prazer, né? Porque a mente humana requer prazer, né? É um dos ingredientes que torna a mente estável, né? Então, as pessoas, quando são muito idealísticas, né, tentam fazer uma manobra muito radical e aí não conseguem suster aquilo, né? Elas querem abandonar de maneira muito radical os prazeres sensoriais e aí entram em colapso, né? A mente delas entra em colapso, elas não conseguem suster aquilo. Então, em geral, o que a gente faz é uma manobra suave. Começa abandonando os prazeres grosseiros, prazeres que são obviamente sujos. Vai abandonando as coisas que são obviamente ruins. Vai tentando substituí-las por coisas mais saudáveis. Então, em vez de ir beber cachaça, vai fazer esporte. Em vez de
frequentar, sei lá, um grupo de pessoas ruins, vai frequentar um grupo de pessoas boas, vai caminhar na praia, vai fazer hike, vai subir na montanha, né? Vai andar de bicicleta, vai aprender a pintar, pintura, música, vai fazer alguma coisa que seja uma atividade saudável e que traga bem-estar para si mesmo. Ainda é um prazer sensorial, né? Caminhar na natureza é um prazer sensorial, né? São estímulos sensoriais, a paisagem, o calor do sol, o ar puro, são estímulos sensoriais, né? Mas são estímulos sensoriais que não atiçam tanto, né, o desejo, a ganância, a vaidade, né? E geram uma saúde física, né? E geram um certo nível de bem-estar na mente que não é muito tóxico, né? Mas, em última instância, ainda é um prazer sensorial, ainda é um apego, ainda é algo que gera problemas, né? Mas não gera tanto problema quanto apego a dinheiro, a roupas de marca, carros de esporte, sexo, drogas, vaidade, festas, né? Não gera tanto problema quanto esses, né? E aí, conforme você vai substituindo um pelo outro, a sua mente vai ficando mais tranquila, vai ficando mais saudável, você abandona maus hábitos, né? Começa a agir de maneira correta, né? Aí a ideia de olhar para si mesmo já não é tão insuportável assim, né? Porque você sente que a sua existência é um fenômeno relativamente saudável, né? Então olhar para esse fenômeno já não é tão não é tão horrível assim, não é algo tão feio, né? Já é mais palatável olhar para si mesmo. Aí você começa a olhar para si mesmo mais e mais, vai prestando atenção, vai estudando a si mesmo. Só o ato de estudar a si mesmo, você vai começar a enxergar coisas óbvias, né? De certo e errado, isso aqui é útil, isso aqui é inútil, isso aqui é inteligente, isso aqui é burro. Aí você vai abandonando a burrice e vai tomando partido da inteligência cada vez mais. Quanto mais vai tomando partido da inteligência, mais a sua mente ganha bem-estar, né? As coisas que perturbam e agitam a mente vão sendo abandonadas, as coisas que encorajam e fortalecem a mente vão ficando mais proeminentes, né? Então a mente naturalmente vai experienciando mais e mais bem-estar. Quanto mais a mente experiencia bem-estar, até esses prazeres que são sensoriais, que são relativamente saudáveis, já não são tão importantes assim, né? Você não tem mais necessidade de ir caminhar na montanha. Mas se você quiser caminhar, você caminha, não tem problema também, né? Não é algo bom para a saúde, não agita a sua mente, mas já não é mais uma necessidade, né? Uma coisa que é uma mudança gradual, sabe? Antigamente eu preciso fazer isso para o meu bem-estar, né? Se eu não fizer isso, eu fico agitado, eu fico tenso, eu começo a entrar em colapso, né? Preciso correr para tirar energia, sabe? Uma válvula de escape, né? Para esse excesso de tensão, de estresse, né? A pessoa corre, faz esporte, joga futebol, tudo bem. Eu acho que é uma maneira inteligente de aliviar o estresse, né? Melhor do que beber ou fazer coisas ruins, né? Mas se você vai fazendo isso, vai progredindo dessa maneira, chega uma hora que você, na verdade, eu não tenho, porque a mente não gera tanto estresse. Se a mente não gera tanto estresse, não há necessidade de aliviar o estresse, né? Então você pode caminhar ou não pode caminhar, não faz tanta diferença. Se você quiser, você vai, se não quiser, você não vai, não tem problema, né? A coisa vai se apaziguando, vai ficando tranquila, vai ficando suave, né? Então, mais e mais a mente vai encontrando bem-estar dentro de si mesma, né? Que é um bem-estar bastante interessante, porque ele vem de certa qualidade, né? Não é um bem-estar que vem de algum truque, de algum estímulo. Ele vem porque a mente começou a ficar coesa, começou a ficar normal, né? Se for para perguntar para mim, eu digo a mente ficou normal, parou de ficar esquisita e começou a ficar normal. Então, e junto com isso também tem essa característica de segurança, né? Uma coisa que a gente experiencia quando isso começa a acontecer é segurança. Porque isso não veio de fora, isso não depende dos outros. É uma coisa minha, né? Está dentro de mim, não depende do ambiente externo. Depende cada vez menos do ambiente externo, que nem eu disse, né? Agora eu não preciso mais correr. Antigamente eu tinha que correr todo dia nesse horário, porque se eu não correr eu fico estressado, eu fico tenso. Mas chega uma hora, bom, agora eu não preciso mais correr. Se eu quiser correr, eu corro, se eu não quiser, eu não corro. Eu não dependo mais disso, né? A mente começa a ficar cada vez mais autossuficiente
mais estável, né? E isso dá uma sensação de segurança que que também gera prazer na mente. Ela perde o medo do ambiente ao redor, ela perde o medo do futuro. O futuro já não me preocupa tanto, porque com essa mente eu enfrento o futuro sem problema. Com essa mente tranquila, pode vir, manda vir, manda. Pode mandar o futuro vir que a gente lida, a gente não tem problema não, a gente é fácil, a gente tem flexibilidade, eu sei ser frugal, se a economia ficar pior, eu sei ser frugal. Se eu não conseguir mais, se as pessoas não me respeitarem mais, eu sei ser humilde. Eu não preciso de elogio dos outros para ser feliz. Né? Se aquelas pessoas não conversarem mais comigo, tudo bem, eu fico feliz, eu fico sozinho. Eu não preciso dos outros para me distrair. Né? Se a minha saúde ficar pior, tudo bem. Eu consigo manter a mente aqui dentro e ainda assim bem tranquila. Se eu não puder mais sair na rua, se eu não puder mais caminhar, tudo bem. Eu consigo ser feliz mesmo sem ter que caminhar, sem poder fazer as coisas que eu fazia quando eu era jovem. Eu lembro disso uma vez também, quando eu estava numa peregrinação, né? Eu estava caminhando vários dias, né, fazendo uma peregrinação sozinho, né? Fui sozinho. Né? Aí uma vez uma pessoa me passou na rua e me ofereceu carona, né? Eu não queria tanto carona, mas sei lá, às vezes essas coisas, a pessoa, ela, você tem que, acho que um dos seus papéis, seu papel como monge também pelo menos depois de um certo tempo já, né, como monge, né? Inicialmente não, inicialmente você se protege das demais pessoas, né? E tenta cultivar a sua própria mente. Mas chega uma hora que o seu papel muda, né? Agora é mais ou menos. Eu tenho o dever de me expor às pessoas, eu tenho o dever de deixar as pessoas terem acesso a mim. Então eu deixei essa pessoa me dar carona, né? Porque eu falei, bom, não sei lá, não quero carona, mas eu acho que. Vamos ver. Eu vou sentar com essa pessoa, ver que se ela está dando carona, se ela quer perguntar alguma coisa. E realmente ela queria conversar sobre os assuntos, né? Essa história, ela tá ficando velha, né? Ela sempre teve muito apego a caminhar, a fazer exercício e tal, agora ela tem dificuldade, ela não consegue mais caminhar, não consegue mais fazer trilha. Né? Ela é mergulhador, né? Então não consegue mais mergulhar e tal. Então ela sabe a dificuldade que a pessoa tem, mesmo uma vida saudável, né? Se a pessoa não cultiva a mente dela, quando a pessoa envelhece, ela está em dificuldades, né? Durante a vida jovem, né? Você vive uma vida saudável, uma vida boa, melhor do que as pessoas que buscam prazer em sensualidade, em coisas feias, em coisas baixas, né? Então, mas ainda assim, mesmo uma vida saudável, quando chega na velhice, vira um problema, porque você não tem mais acesso àquelas coisas saudáveis que você fazia antes. E aí? Você nunca cultivou a sua mente, e aí? O que acontece agora? Então, eu dei alguns conselhos à pessoa, né? Eu falei algo bem simples, né? Eu falei, olha, tudo bem, né? O que você fez foi bom, né? Você aprendeu a pegar as coisas, né? Pegar coisas saudáveis, né? A maioria das pessoas não consegue nem pegar isso, né? A maioria das pessoas não consegue pegar nada. Então você fez agora você fez, tá tudo certo, né? O jeito que eu falei para ela assim, não, tá tudo certo, né? Você até agora tá aprendendo a pegar as coisas. Agora você já sabe pegar as coisas, você realizou tudo isso, conseguiu todas essas conquistas. Parabéns. Agora está na hora de aprender a soltar as coisas. Você já aprendeu a pegar? Ótimo. Agora vão aprender a soltar. Nossa, eu falei isso, a pessoa ficou até assim agitada. Ficou assim meio... É uma coisa simples, né? Mas acho que bateu bem num ponto, né? Que foi muito significativo para ela. Então, é uma coisa simples, né? Mas é uma forma de ajudar as pessoas, né? Você não precisa entrar muito assim na teoria do que foi dito, né? Para aquela pessoa, o que era útil dizer era isso. Né? Então, eu acho que foi útil mesmo dizer isso para ela. Então, a importância, né, do cultivo da mente, né? Por isso que eu estou falando que mesmo os prazeres sensoriais, ditos saudáveis, ainda assim não resolvem o problema de verdade, sabe? Você tem que cultivar a sua mente. É importante fazer isso, né? Mesmo que você fala, não, isso não se aplica a mim porque eu vivo um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável também requer o cultivo da mente. Não dá para você só contar com o mundo material para garantir o seu bem-estar, né? Porque ele é instável, né?
as coisas mudam, né? O clima está mudando, a saúde muda, o ambiente muda, a sociedade muda, não tem como você contar com isso, né? Imagina uma pessoa que mora em Israel, né? Eu tenho contato com um grupo de Israel, né? Às vezes eles me pedem que eu dê ensinamentos a eles, já fui lá visitar algumas vezes, né? Então, sabe, o país antes estava num período de prosperidade, de paz relativa, tranquilidade, não tinha atentados, né? Uma coisa esporádica aqui e ali, né? Mas uma sociedade saudável, tudo bem. E aí, de repente, tudo acabou, né? Tudo acabou assim, num piscar de olhos, né? Tá tudo indo bem e suave e tranquilo, num único dia, numa única manhã, tudo desmoronou. E agora o país está à beira da guerra, né? Violência e tensão, ódio, tudo caiu por terra, tudo desmoronou, sabe? Uma sociedade que era super saudável e feliz, um local agradável de se viver, um local bom para criar sua família, de repente tudo foi para o espaço, né? E aí? Então, não dá para você contar com essas coisas, então é importante ter essa compreensão, né? De que os prazeres sensoriais jamais levam à satisfação. Quanto mais você satisfaz seus prazeres sensoriais, mais você reforça o hábito do desejo. Quanto mais você satisfaz os prazeres sensoriais, mais você reforça a insatisfação. Número 1. Né? Número 2, né? Isso leva à degeneração da sua mente. Né? Então, número 3, né? Você tem que, apesar disso ser verdade, ainda assim você tem que ter uma atitude inteligente com relação a isso. Né? Então, se você vai abandonar os prazeres sensoriais, você tem que fazer isso de maneira gradual e inteligente. Né? E mesmo que você encontre um estilo de vida que seja saudável, ainda assim isso requer cultivo da mente, porque sem esse cultivo da mente você nunca vai ter real segurança. Então, um fator importante do ensinamento do Buda também. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso?